Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao devocional de hoje, dia 12 de dezembro, 12/12, hoje, terça-feira. Eu, pastor Fábio, estou aqui para poder trazer um devocional especial para você hoje. O nosso devocional de hoje, do dia 12/12, 12 de dezembro, tem como tema tempos de descanso da parte do Senhor. Amados, esse é um texto que a gente vai começar a entender, trazer entendimento sobre esse texto, muito importante para nós cristãos, Para que nós possamos ter tempos de descanso na parte do Senhor. E para isso eu separei um texto que está lá no livro de Atos, capítulo 3, verso 19 e 20. Enquanto você acha aí na sua Bíblia, eu vou fazer aquele convite especial para quem não é inscrito no canal, se inscrever e ativar o sininho de notificação. Se você já é inscrito, basta você nos ajudar, junto com esses que vão estar se inscrevendo no canal, a fazer o triplo C: curtir, comentar e compartilhar. Isso vai ajudar o nosso canal a alcançar novas pessoas. Amém? Pessoas que precisam, queridos. Pode ter certeza, pessoas que chegam até nós são pessoas que precisam, pessoas que muitas vezes estão quebradas, arrebentadas por dentro, chegam até nós por causa que você curte, comenta, compartilha, e o YouTube vai indicar esses vídeos para pessoas que têm interesse nesse tipo de assunto. E normalmente as pessoas que chegam até nós são pessoas que estão quebradas, queridos, pessoas que estão muitas vezes quebradas do mundo, cheio de problemas, cheio de situações, muitas vezes até cristãs, mas todas cheias de problema, e que chega até aqui, chega até nós, para que nós possamos tratar. Então, peço um favor para você, gentilmente, pelo amor que você tem a você e ao seu próximo, que você possa aí fazer o triplo C. Curta, comente e compartilhe. Amém? Então vamos lá, Romanos capítulo 3, verso 19 e 20 diz assim, presta bem atenção que eu vou ler devagarzinho, para que a gente possa ter uma compreensão bem ampla. Verso 19 e 20 diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Amados, em algumas outras versões, em vez de estar, por exemplo, a palavra tempos de descanso, vai vir uma palavra chamada tempos de refrigério. Uma palavra forte mesmo, Uma palavra que nos mostra ali o quão importante é eu descansar em Deus. Agora, vamos entender alguma coisa? Que tipo de descanso é esse que Pedro estava pregando ali para aquela multidão? Porque vamos entender o que aconteceu aqui, o contexto. O contexto, no capítulo 3, nos diz que Pedro e João estavam subindo ao templo para orar. E ali ele encontra com um mendigo. O mendigo olha para eles esperando que ele desse algum troco, alguma moeda. E simplesmente Pedro olha para aquele homem e fala aquela famosa frase: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. E simplesmente o homem é curado. Ele se põe em pé, começa a andar e começa a andar junto, se apegando a Pedro e João. Ele começa a andar, e as pessoas que viam aquele homem como mendigo, aleijado, vê aquele homem agora andando, aquilo se torna um grande testemunho. Aquilo se torna um grande testemunho, e as pessoas vendo isso começam a fazer o quê? Elas começam a se amontoar ao redor de Pedro e João. E ali, queridos, nós começamos a entender a palavra descanso. Quando as pessoas estão cheias das situações do mundo, doenças, pecado, estão sem esperanças, abatidas, angustiadas, depressivas,
estão cheias de problemas de situação do mundo, e elas veem o milagre de Deus através das mãos de alguém, queridos, pode ter certeza que as pessoas vão atrás. E as pessoas começam a se reunir em grande quantidade ao redor dessas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas estão cansadas de andarem do jeito que elas estão. Estão cansadas de serem doentes, cansadas de fazer tratamento, cansadas de tomar remédio, cansadas do pecado, cansadas de toda essa situação que ilude, na verdade, o ser humano. E se você parar para pensar, as pessoas estão exatamente assim. Estão cansadas da situação, cansadas de preocupação, cansadas. Nós vemos jornais, por exemplo, por aí. Se você olhar, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, as pessoas falam, estou cansada, estou cansado. A gente não pode andar em paz, a gente não pode ir em lugar nenhum, a gente tem que ir, por onde a gente vai, a gente tem que ter um olho na frente, 2 atrás, 2 nas laterais, ficar atento a todo momento. As pessoas estão cansadas. E todos esses cansaços são gerados pelo quê? Pelos próprios pecados ou pelos pecados dos outros também. Então o que Pedro ele fala para aquela multidão, Pedro começa a pregar para aquelas pessoas, dizendo claramente, vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito isso, como se nós tivéssemos poder e compaixão ou piedade de fazer isso. Mas, na verdade, quem fez isso foi o nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vocês mataram. Ou seja, Pedro já começou arrebentando ali. E Jesus, e o próprio Pedro, ele vai trazendo ali alguma mensagem e no final, num contexto final, depois dele falar aquilo, ele fala, arrependam-se. Tem uma ordem aí, queridos, olha só que interessante. Arrependam-se e voltem-se para Deus. Se nós quisermos ter descanso em Deus, tem que ter essas duas coisas em nossa vida. Arrependimento e volta para Deus. Pastor, mas eu já sou cristão, no entanto que eu estou fazendo devocional aqui. Queridos, tem muitos cristãos dentro da igreja que nunca se arrependeram de seus pecados. E quando fala dos seus pecados, fala com isso com um tremendo orgulho. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Tem pessoas que estão na igreja, se batizaram, tomando ceia, estão na igreja, andando, caminhando, mas nunca saiu da boca dela uma palavra, eu me arrependo de tudo aquilo que eu fiz lá atrás. E essas pessoas também encontram-se doentes, encontram-se cansadas, encontram-se fatigadas. Então, existe ali, Pedro coloca ali dentro dessa pregação dele, ele coloca uma ordem, arrependam-se. O que é arrepender-se, queridos? É realmente eu sentir que tudo aquilo que eu fiz lá atrás de pecado era errado. E o arrependimento, ele me traz vergonha, ele me traz uma certa tristeza. E ao mesmo tempo que me traz essa vergonha e essa tristeza, o meu coração, ele se abre para pedir ajuda e pedir essa ajuda de Jesus. E daí o Pedro, ele simplesmente fala assim, ó, voltem-se para Deus, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Ou seja, não há perdão de pecados, não há cancelamento de pecados, se não houver uma palavra de arrependimento. Voltar só para Deus e vir somente para a igreja, como algumas pessoas acham, não perdoa os seus pecados. O que perdoa os seus pecados é arrependimento e voltar-se para Deus. Existem esses dois caminhos que eu tenho que seguir de uma maneira consecutiva. Me arrependo e venho para Deus. E daí sim, os meus pecados são cancelados. E quando meus pecados são cancelados, são perdoados, existe ali o quê? O tempo ou tempos de descanso da parte de Deus. Em outras versões, um tempo de refrigério, um tempo de descanso, um tempo de alívio para o cristão. Aqui nós estamos vendo próprios apóstolos, né, os discípulos de Jesus, os apóstolos, que pregaram sobre isso. Mas Jesus, há um tempo atrás, quando ele estava vivo,
Jesus também pregou isso no livro de Mateus 11. Mateus capítulo 11, verso 28, onde ele disse: venham a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Quando você ouvir sempre essa palavra descanso na Bíblia, queridos, faça uma assimilação. Quando Deus ele convida a gente para um verdadeiro descanso nele, tempos de descanso, tempos de refrigério, Deus está nos chamando para observar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Tudo aquilo que ele deixou, que Deus deixou para nós na Santa Escritura, e aquilo que Jesus nos ensinou nos Evangelhos. Quando você vê essa palavra, tempos de descanso, como o próprio Jesus fez aqui em Mateus capítulo 11, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Os próprios apóstolos depois falam: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que haja o cancelamento de seus pecados. Todo esse trajeto que o ser humano ele faz para estar na presença de Deus. Mas não é simplesmente quando eu me arrependo e volto para Deus, eu não acho que eu vou ficar sentado numa cadeirinha, balançando os pezinhos, agora estou em tempo de descanso. O tempo de descanso que a Bíblia nos traz, através dessa palavra descanso, não é você deitar numa rede, não é você dormir, não é você cochilar, não, é um tempo de observância da palavra de Deus. O que é uma observância da palavra de Deus? O tempo que você começa a se alimentar da palavra de Deus, que você começa a se fortalecer da palavra de Deus, que você começa a se alimentar e praticar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, queridos, é o que vai nos trazer. Seguir a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, é o que vai nos trazer um verdadeiro refrigério. É o que vai nos trazer um verdadeiro descanso. Ir até Jesus e tomar esse conhecimento, receber esse conhecimento de Jesus, é o verdadeiro descanso. Então, quando a gente fala nesse verdadeiro descanso, se arrepender e vir para Jesus, sim, nós estamos falando daqueles que não se arrependeram ainda. Mas tem muitos que estão dentro da igreja, que estão cansados. Por quê? Porque não tiveram tempo de observância. Esse tempo de aprendizado, de amadurecimento, tempo de entender o que é o arrependimento. Muitos não sabem o que é o arrependimento. Hoje você sabe que o arrependimento, ele está além de falar, eu me arrependo do que eu fiz. Não, o arrependimento é você sentir vergonha até do que você fez. Ao ponto de você ter vergonha, de você ter uma tristeza. A própria Bíblia diz que o verdadeiro arrependimento gera uma tristeza da parte de Deus. Porque essa tristeza, ela vai trazer uma consciência a mim e a você de que eu pequei contra Deus. Então isso me traz uma certa tristeza. O remorso não. O remorso, se você sabe que errou, mas você continua fazendo numa próxima oportunidade. O arrependimento não. Eu sei que eu errei, pequei contra Deus, não quero fazer mais. Peço perdão, ando com Deus e vou aprender dele. Esse é o descanso. Queridos, Jesus é o nosso descanso. Jesus é o nosso tempo de refrigério. Jesus é esse tempo que nós podemos descansar de tudo aquilo que nos sobrecarregou. Pecados, medos, traumas, tudo isso que vem nos sobrecarregando. É por isso que quando eu falo para vocês, olha, curta, comente, compartilhe, porque essa mensagem vai chegar a pessoas que muitas vezes precisam, essas pessoas vêm como? Cansadas. Essas pessoas chegam para a gente aqui como se tivesse um mundo nas costas dela. Essas pessoas estão precisando de quê? Tempos de descanso da parte de Deus. Tempos de descanso da parte do Senhor. E essas pessoas só vão conseguir isso quando nós entendemos que eu compartilhando, eu vou alcançar vidas. E não é para o pastor ter mais pessoas, ter mais engajamento. Não. É para alcançarmos mais pessoas que se encontram em situações difíceis. Espiritualmente falando,
encontram-se em situações de vulnerabilidade. E que, claro, que toda essa sobrecarga sobre essa pessoa vai gerar doenças. Doenças físicas, doenças psicológicas, doenças espirituais, doenças psicossomáticas. E isso vai gerando, é uma bola de neve, queridos. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Chega uma hora que a pessoa não aguenta mais. Então esse tempo de descanso é o quê? É se desfazer disso tudo e começar a observar Jesus. E começar a andar com Jesus. E começar a caminhar com Jesus. Então você, amado irmão, amada irmã, que muitas vezes se encontra assim, dá uma olhada, vê se não está na hora de você fazer uma limpeza em você. Né? Não estou falando de descarrego não, tá? Por favor. Falando de uma limpeza. O que é essa limpeza? Esse autoanálise na mente de pecados, de situações, de amarguras, de traumas que geraram, onde chega um tempo que você tem que parar. Fala, isso aqui está me pesando. Quando eu penso em algum lugar, eu vou encontrar com aquela pessoa, aquilo é um peso. Eu não vou na igreja hoje, porque hoje é dia tal, hoje é dia de ter que limpar o banheiro, hoje é dia de fazer alguma coisa na igreja, hoje é dia... Sabe, queridos, vai se tornando um peso, é porque esse peso para você, não é que você deixou de amar a Deus, é que isso já se tornou uma sobrecarga para você, porque você não foi tratado, não foi curado. É preciso você parar um tempo, se cuidar, se tratar, ser tratado, ser cuidado, se arrepender, se voltar para Deus, aprender de Jesus e daí você voltar a caminhar de novo. Esse é um verdadeiro descanso que Deus, ele propõe para mim e propõe para você. Amém, queridos? Então, tenha esse tempo de descanso da parte do Senhor. Isso é muito importante para o Senhor. O apóstolo Pedro, ele disse isso àquelas pessoas que estavam correndo atrás dele. É como se Pedro falasse assim, vocês estão correndo atrás de mim porque vocês se encontram cansados, angustiados e doentes. Então arrependam-se e volte-se para Deus, para que haja descanso para vocês da parte de Deus. Porque enquanto vocês não fizerem isso, enquanto vocês não se arrependerem, enquanto vocês não se voltarem, não vai haver descanso. Vocês vão continuar doentes, vocês vão continuar correndo atrás de todo mundo que faz supostamente cura. Qualquer um hoje, sou eu que estou passando aqui, amanhã pode passar qualquer outro Zé aí. E vocês vão correr atrás também. Ou seja, eles estão numa situação de vulnerabilidade? Sim. Por quê? Porque qualquer um que passar e falar que é Cristo, eles vão correr atrás. Amém? Vamos orar, queridos? Quero fazer um convite especial a você da escola de oração que começa quarta-feira, amanhã. Você já fez sua inscrição? Se não fez, faça sua inscrição. Vou colocar aqui na tela para você, ó. Você copia aí rapidinho, dá um print na tela aí, ó. Escola de oração do Ministério Zoe começa amanhã. São 16 aulas, sendo uma vez por semana, com duração de 1h30 cada aula. Você pode assistir ao vivo toda quarta-feira, das 20 às 21h30, ou você pode assistir o horário que você quiser, porque ela fica gravada e você pode assistir. Duração de 4 meses, totalizando 16 aulas. Queridos, o preço é baratinho, é R$10 por mês. R$10 por mês. Se são 4 meses, R$10 por mês, total de R$40. R$10 por mês, que não é nada. É baratinho para que você possa aprender sobre oração e se fortalecer cada vez mais. Amém, queridos? Vamos orar então? Querido e eterno Pai, em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor esse dia 12 de dezembro, diante do Senhor, em tuas mãos. E apresentamos ao Senhor a nossa casa, nossa família, filhos, casamento, finanças, saúde, nossa saída e nossa chegada. E pedimos a proteção do Senhor, Pai, para esse dia. Pedimos a proteção do Senhor sobre cada momento que nós saímos, sobre cada trajeto que fomos fazer. Guarda-nos, Senhor. Guarda-nos em paz e em segurança, Pai.
em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe poderosamente sua vida e até mais. Tchau, tchau.